Fala pessoal, bem-vindo ao Soutros e Nós. Esse é o primeiro vídeo aqui falando de política internacional. Hoje vamos falar especificamente de política externa brasileira, a nossa relação complicada com os Estados Unidos da América, né? Estados Unidos que sempre vive no imaginário do Brasil, né? Do brasileiro, das nossas relações internacionais, como uma espécie de espelho, né? Um espelho torto, né? O nosso primo rico, que é os Estados Unidos. Para delinear melhor o tema do nosso vídeo, nós vamos falar especificamente de um momento na história das relações Brasil-Estados Unidos, né, que foi muito emblemática e significativa, né, para os grandes debates que existem na nossa política externa sobre se o Brasil é um país aliado dos Estados Unidos, se ele é pró-americano, se ele é anti-americano, se a gente deveria contestar, né, os Estados Unidos, se a gente deveria ser aliado dos Estados Unidos. E esse período é o período do governo anterior, né, do governo Jair Bolsonaro, que ele tem alguns episódios que conseguem ser totens muito bem desenhados, né, conseguem ser retratos muito, às vezes até caricatos, dessa relação problemática, né, do ponto de vista até meio freudiano, que existe entre a nossa política externa e os Estados Unidos, né? Então, sem mais demoras, vamos começar. Bem, para começar, né, falando sobre a política externa do governo Bolsonaro e o que tem a ver os Estados Unidos, a relação Brasil-Estados Unidos, né? A gente vai começar com um episódio gatilho, né, um episódio muito interessante, que talvez seja um dos principais motivadores, né, para esse vídeo, que foi na 74ª, né, Assembleia Geral da ONU, que acontece todos os anos, né, e sempre em Nova York, onde é a sede da ONU. O recém-possado, inclusive, presidente Jair Bolsonaro, que dá seu primeiro discurso, né, sempre na abertura, né, como o Brasil sempre abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, tem um encontro, né, com o presidente Donald Trump, né, então também presidente dos Estados Unidos, né. E tem um episódio, como é relatado pelo jornalista Lauro Jardim, né, e reportado a ele por alguns diplomatas brasileiros que se encontravam na Assembleia Geral da ONU em Nova York, que o Bolsonaro, num inglês um pouco macarrônico, né, se dirige ao presidente dos Estados Unidos e solta um grande e sonoro I love you pro presidente Trump, que responde num constrangido "Nice to see you again", porque ambos já haviam se encontrado previamente, esse encontro nos corredores, né, das Nações Unidas em Nova York. Então foi um primeiro episódio que dá um tom, digamos assim, do que seriam as relações do governo Bolsonaro, como o governo Bolsonaro percebia os Estados Unidos, uma espécie de caricatura de como muitos brasileiros, inclusive tomadores de decisão no Brasil, figuras da mídia ou da diplomacia brasileira, enxergam os Estados Unidos no seu imaginário coletivo de como esse grupo de pessoas veem os Estados Unidos e o que os Estados Unidos representa, né, para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, né, ele sempre teve uma visão, né, ele sempre foi muito crítico, especialmente as administrações petistas, né, ao governo Lula, a política externa ativa e altiva do governo Lula, e posteriormente a política externa um pouco tímida, né, do governo Dilma. Mas o presidente Jair Bolsonaro sempre foi muito crítico à política externa petista e até indo um pouco mais para trás, a política externa do próprio governo Fernando Henrique Cardoso, acusando-os de serem anti-americanos, né? Acusando-os de adotarem uma postura sempre anti-Estados Unidos, ou pró-China, pró-Rússia, anti-ocidental, né? Segundo Jair Bolsonaro, seus apoiadores, sobretudo os seus pensadores de política externa, digamos, vamos tentar encaixar nesses termos, né? A política externa brasileira, nos períodos dos governos petistas, sempre foi uma política externa crítica aos Estados Unidos, uma política externa que se distanciava dos Estados Unidos, que buscava sempre se apoiar e se aproximar
do que muitos se referem de maneira pejorativa e preconceituosa a uns países de terceiro mundo, né, como os países africanos, ou os países latino-americanos, ou até mesmo, né, posicionando a política externa brasileira como uma política externa ideologizada de esquerda bolivariana e socialista. Um outro indicador importante, né, da política externa do governo Jair Bolsonaro foi a sua nomeação inicial, né, o seu primeiro ministro das Relações Exteriores. O segundo já não importa tanto, né, porque eu fui um diplomata de carreira, enfim, estava ali mais com uma posição de burocrata do que de um tomador de decisão relevante ou de alguém que fosse pensar política externa brasileira. Mas o primeiro chanceler brasileiro, o primeiro ministro, né, o primeiro a sentar na cadeira de Barão do Rio Branco, foi o ministro Ernesto Araújo. Foi um diplomata de carreira, com um longo histórico de serviço no Ministério das Relações Exteriores, né? Serviu, por exemplo, nas embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo, né? É um cara que tem uma carreira, no mínimo, relevante, né, dentro do Ministério das Relações Exteriores, embora nunca tenha sido alçado a nenhum cargo de embaixador em qualquer país, né? Ou seja, não estava no alto escalão, digamos assim, do Itamaraty. Mas por que a nomeação do Ernesto chama atenção, sendo que, além dele ser um diplomata de uma carreira interessante, mas não relevante? O Ernesto Araújo, ele possui visões muito alinhadas àquelas que eu já citei que o presidente Bolsonaro tem, de que o Brasil vinha sendo muito anti-americano, né? O Ernesto Araújo também, ele tem algumas colocações, né? E essas colocações podem ser vistas tanto em publicações feitas pelo Itamaraty e no seu blog pessoal, na qual o Ernesto Araújo expõe algumas visões que são muito particulares dessa nova direita brasileira e a sua visão do papel do Brasil, dos Estados Unidos e do Ocidente, do mundo ocidental. O Ernesto Araújo, ele era um cara que se posicionava, por exemplo, como um trumpista declarado, né? O Ernesto Araújo chegou a declarar publicamente, e isso está registrado no seu blog, que o Trump seria uma espécie de salvador do Ocidente contra as investidas chinesas. Ele era um cara que várias vezes utilizava o termo globalismo, né, nas suas falas, né, que é um termo muito, muito utilizado tanto pela direita aqui no Brasil quanto pela direita nos Estados Unidos. Ele era um cara que sempre defendia que o Brasil deveria alinhar-se, deveria manter-se lado a lado com o mundo ocidental, né? O Ernesto Araújo era um cara que tinha uma posição, ainda tem essa posição, né? Mas enquanto ministro das Relações Exteriores ele mantinha uma posição muito, muito estratificada nesse aspecto, né? O Ernesto Araújo, ele era claramente anti-China, né? Foi um ministro que tinha declarações tanto anteriores quanto depois posteriores, a partir do momento que ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores, na qual ele criticava duramente a China, onde ele criticava duramente o que seria o globalismo, onde ele criticava duramente aqueles que se opunham a uma ideia, um construto, uma espécie de imaginário do que seria o Ocidente. O ministro, inclusive, na sua crítica ao globalismo, né, ele acabava defendendo, ainda que tacitamente, um unilateralismo americano que vinha sendo retomado cada vez mais no governo Donald Trump. Porque para esses indivíduos, para essas pessoas que adotam essa ideia de que existe um movimento globalista no globo, né, com perdão da redundância, que existem instituições, que as instituições internacionais, na verdade, elas estão servindo a um propósito único, a uma agenda maior que engloba uma série de agendas menores, como fim da desigualdade social, ampliação dos direitos humanos, pautas ambientais, pautas de integração econômica, de integração política, pautas relacionadas aos refugiados, pautas relacionadas à livre circulação de pessoas, e eles defendem e sobretudo ao multilateralismo, né? São críticos ao multilateralismo. O Ernesto Araújo seria uma espécie de bandeira ideológica muito clara dentro do Ministério das Relações Exteriores. Um exemplo disso, né, uma visão clara disso, é que o Ernesto Araújo foi aluno, né,
foi um dos alunos mais famosos do filósofo, astrólogo e professor já falecido Olavo de Carvalho, que é uma figura muito influente na nova direita e sobretudo no governo Bolsonaro. Outro exemplo muito claro, né, do alinhamento automático que o governo Jair Bolsonaro fazia aos Estados Unidos, né, e as bandeiras que os Estados Unidos defendiam, né, é uma postura meio sem sentido, meio desmedida e meio sem uma origem muito clara, uma necessidade muito clara, que é uma postura anti-China que o governo Bolsonaro detinha, né? O governo Bolsonaro sempre deu declarações, sobretudo a partir, né, do início da pandemia da Covid-19, acusando a China, criticando a China, alfinetando a China e provocando o governo chinês, que seria esse grande corolário, né, do globalismo e do comunismo internacional, e se alinhando diretamente à visão que o governo americano, desde dali do final do governo Obama, tinha em relação à China, né? De que era necessário que o mundo, que o Ocidente, especificamente os Estados Unidos, iniciasse uma campanha estratégica, militar, econômica e diplomática para conter a China. E o Brasil, simplesmente no governo Bolsonaro, embarca nessa onda sem uma razão de Estado, digamos assim, que motivasse isso, a não ser uma perspectiva ideológica. Esse alinhamento automático do governo Bolsonaro não passou despercebido na esfera prática, na tomada de decisão na política externa brasileira, não ficou apenas nas bravatas, nas páginas dos jornais ou nos artigos acadêmicos. Esse alinhamento se manifestou na prática e gerou consequências e dificuldades que nós colhemos até hoje e que vale a pena serem revistas e analisadas, né? Uma delas, e uma das mais interessantes, foi a postura brasileira na crise venezuelana e seu apoio a Juan Guaidó. A postura brasileira durante a crise recente da Venezuela no governo Bolsonaro foi deveras complicada, porque em algum momento o Brasil simplesmente abdicou de seu papel, né, como liderança regional e de novo aceitou tudo o que o governo Donald Trump, o Brasil como uma espécie de representante mora ali do Grupo de Lima, né, que seriam os países governados por partidos de direita na América Latina que eram contra, né, o Maduro, mas o Brasil não tem uma postura propositiva de forma alguma. Uma crise num vizinho e o Brasil simplesmente apoiou de maneira incontestada, quaisquer que fosse a decisão dos Estados Unidos para com o governo Nicolás Maduro e do autodeclarado governo de Juan Guaidó. O Brasil dispensou a autoridade venezuelana do Nicolás Maduro, aceitando uma representação de Juan Guaidó no Brasil. O governo brasileiro flertou até com a possibilidade, inclusive, de apoiar uma iniciativa militar dos Estados Unidos na Venezuela, né? Que seria desastroso, principalmente para os venezuelanos, mas para o Brasil e para a América Latina como um todo, né? Ter uma intervenção americana tão agressiva, inclusive militar, um território tão próximo ao Brasil, né? O governo brasileiro basicamente abandonou e abdicou do seu papel de liderança regional. Ele se diminuiu para caber dentro de uma visão americana, dentro de uma visão, digamos assim, trumpista do papel dos Estados Unidos na América Latina e do papel do Brasil, né? Não como uma liderança por si só, mas como um representante dos interesses dos Estados Unidos, como um defensor de uma visão unicamente de Washington. Outro episódio interessante, outra situação muito curiosa e emblemática, né, sobre esse alinhamento automático, né, e suas consequências, né, reais, né, no mundo material, né, no mundo tangível sobre o alinhamento com os Estados Unidos, foi o pleito na OCDE, que foi emblemático, né, foi tratado dentro da política externa brasileira, dentro da diplomacia do governo Bolsonaro, também no Ministério da Economia, né, como um grande passe, né, que classificaria o Brasil, que colocaria o Brasil finalmente no clubinho dos países ricos, ou no clubinho daqueles países ditos ocidentais, dos países do bloco do bem, do bloco liberal, do bloco da democracia, entre aspas, né? Ou seja, o Brasil finalmente faria parte, ganharia a chancela de pertencer. O Brasil, a representatividade da entrada da OCDE, para além de ganhos econômicos e de ganhos políticos, de ganhos materiais em si, teria uma importância significativa ali para o governo Bolsonaro, porque taxaria, olha, eles nos aceitaram, nosso governo finalmente
fez com que o Brasil entrasse nesse clubinho aqui. Agora nós pertencemos a esse grupo aqui. E o Brasil se vangloriou muito disso, de que, olha, os Estados Unidos vai apoiar o Brasil no pleito da OCDE, os Estados Unidos vai apoiar o Brasil, vai defender isso, e o apoio dos Estados Unidos é muito importante. Talvez o principal apoio para você entrar na OCDE. Só que, como o Brasil não tinha muita ferramenta de barganha com os Estados Unidos, né, ferramenta de negociações com os Estados Unidos, os Estados Unidos simplesmente, como já diriam os gringos, né, they took us for granted. O Brasil foi taken for granted. Eles já tinham o Brasil como um país aliado, um país que estava alinhado, ou seja, o Brasil não precisava ser agradado, o Brasil não precisava ser beneficiado, porque o Brasil já estava com os Estados Unidos. Então, toda a situação, né, desde as declarações do ex-secretário de Estado americano Mike Pompeo, né, secretário do presidente Trump, dizendo, olha, não é bem assim, o Brasil aí, não sei se vai entrar agora, e no final acabamos não entrando, né, mas o Brasil não vai entrar agora, não sei como é que é, até colocou outros países em prioridade em relação ao Brasil, exatamente, e um dos motivos, né, é porque o Brasil não tinha ferramentas de negociação com os Estados Unidos. Não é que nós estávamos trocando algo por alguma coisa. Os Estados Unidos já tinham a gente como garantido, eles não precisariam de nos agradar em nada, eles não tinham a necessidade de nos dar nada, porque nós já estávamos com eles, nós estávamos cumprindo a agenda deles, defendendo os interesses deles, eles não tinham motivo nenhum para nos dar alguma benesse. Um elemento novo nessas relações Brasil e Estados Unidos é que parecia, né, que o Brasil, do governo Bolsonaro, estaria alinhado, né, às visões americanas, a um projeto americano de poder e a uma visão eminentemente ocidental, né. Mas o fim do governo Trump mostrou que não era bem assim, né. Existe um elemento novo agora nas relações Brasil e Estados Unidos, que é um alinhamento ideológico, né, porque quando o Biden vence as eleições do Trump em 2020, o governo brasileiro demora a reconhecer de fato reconhecer o governo Biden como vencedor, né? O próprio presidente Bolsonaro várias vezes levantou a possibilidade das eleições americanas terem sido fraudadas, né? Ou seja, endossando um discurso trumpista de maneira geral, e não mais um discurso americano. Ou seja, é um nível de alinhamento, né? Eu não vou dizer necessariamente seria um nível um pouco mais profundo, mas uma nova face de um alinhamento. Um alinhamento que não seria mais um alinhamento de Estado, né? Seria um alinhamento em um segundo nível, né? Um alinhamento em uma segunda camada, né? Você tem grupos políticos no Brasil alinhados não ao interesse norte-americano de maneira geral, mas a um grupo específico dentro da política dos Estados Unidos, o que é algo ainda mais intrincado e mais complexo de se desenhar e se desembaraçar, né? Porque você está sujeito não só a mudanças na política externa do seu próprio país, você mudar as orientações de política externa do seu próprio país, e essa política externa está alinhada com a política externa de outro estado, mas está alinhada à política externa de um projeto de poder em outro estado, né? Ou seja, denota ainda mais submissão, né? Denota ainda mais subserviência. Com o governo Biden, o governo brasileiro ficou bem isolado no período final ali do governo Bolsonaro, né? O Brasil se viu sem muitos grandes aliados, porque o Brasil queimou pontes na Europa, na China, com os russos, de certa forma, e agora tinha queimado pontes até mesmo com os democratas nos Estados Unidos, né? Que foi um episódio ainda mais interessante, mais profundo desse alinhamento automático. Agora, mas por que é tão interessante assim? Por que é tão curioso? Por que é tão emblemático esses episódios do governo, da política externa do governo Bolsonaro para as relações exteriores Brasil e Estados Unidos? E a história, ela sempre dá boas lições pra gente, né? A relação Brasil e Estados Unidos sempre foi essa relação do divã, essa relação complicada, de aproximação, de afastamento, só que nunca de uma maneira muito saudável, né? O Brasil sempre, quando se aproxima dos Estados Unidos, parece que tem esse ímpeto, essa agressividade. Ele é atraído gravitacionalmente de uma maneira muito agressiva, né? Você tem sempre grupos políticos no Brasil que defendem essa americanização do Brasil em diversas esferas e também da sua política internacional, né? E a história tem alguns exemplos muito curiosos que vão nos ajudar a perceber que o governo Bolsonaro foi, de certa forma, uma experiência muito interessante para a gente observar essa complexidade nas relações Brasil e Estados Unidos. Os
Estados Unidos foi um dos primeiros países, né, a reconhecer a independência do Brasil, né, manteve-se boas relações com os Estados Unidos durante o período imperial no Brasil, e depois as relações do Brasil e Estados Unidos seguiram positivas durante a República, salvo por algum episódio ou outro de alguma rosca diplomática, mas nada muito sério, né? E durante o período, digamos assim, mais emblemático da política externa brasileira no início do século XX, que foi o período de administração do Barão do Rio Branco, né, quando o Barão do Rio Branco foi o ministro das Relações Exteriores brasileiras, você teve um episódio ali que não se caracterizava como alinhamento automático, mas o Brasil, de certa forma, mantinha-se dentro de uma agenda americana, no caso, uma agenda americana tanto norte-americana, estadunidense, quanto uma agenda americana por si só mesmo, né? O Brasil estava muito centrado no continente americano, nas resoluções dos problemas fronteiriços, e o Brasil foi, digamos assim, um apoiador ainda que tácito, né, da visão, digamos assim, da doutrina Monroe e da ideia da América para os americanos que os Estados Unidos sempre defendeu, né? Ou seja, o Brasil sempre foi um defensor ali no início do século XX de que a gente deveria se afastar cada vez mais da influência colonial europeia dentro dos países latino-americanos, sendo que ainda no final do século XIX e início do século XX essa presença ainda tinha alguns resquícios muito relevantes, né? E o Brasil sempre foi um defensor dessa visão da América para os americanos, embora o Brasil tinha uma política externa muito centrada na América Latina e na defesa dos seus interesses, que afastava o Brasil também de um alinhamento automático com os Estados Unidos naquele período, não se configurava. Posteriormente, né, outro episódio que aí é um dos mais interessantes, né, para se analisar em relação a essa ideia de alinhamento automático, de onde vem essa visão, né, dos Estados Unidos como o nosso primo rico, o nosso protetor, aquele que a gente deve seu fiel escudeiro, né, que é o início da Guerra Fria, lá no final da Segunda Guerra Mundial, durante o governo Dutra, né, que o Brasil vai se alinhar automaticamente aos Estados Unidos, né? O governo Dutra é o governo de um militar, né? Do ex-general Eurico Gaspar Dutra, que o Brasil vai ser signatário e apoiar o Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca, né? O TIAR. O Brasil vai defender esse tratado e vai apoiar os Estados Unidos, né? Então o Brasil vai romper relações com a União Soviética, seguindo novamente os interesses americanos. O Brasil vai reconhecer a China de Chiang Kai-shek, né? A China Taiwan, no caso a República da China, e não vai reconhecer Pequim como a China de verdade, na política de uma só China, né, na mesma direção dos interesses dos Estados Unidos. Nesse período é muito emblemático, não vou dizer que nascem, mas crescem bastante, porque era ali o início da Guerra Fria, a narrativa de que o Brasil deveria estar ou com os Estados Unidos ou ao lado dos comunistas. Essa narrativa anticomunista na política externa brasileira, ela vai ganhar muita força ali no período da Guerra Fria. E essa narrativa anticomunista a gente percebe até hoje, como a gente percebeu no governo Bolsonaro. Ou que sempre parece que o Brasil ou está totalmente alinhado aos Estados Unidos, ou para algumas pessoas, alguns tomadores de decisão no Brasil, o Brasil está ao lado dos comunistas, né? Não estar 100% com os Estados Unidos parece sempre significar estar ao lado do inimigo, né? Qualquer visão que se assemelha à autonomia, que se assemelha à tomada de decisão própria do Brasil, parece para algumas pessoas levar o Brasil na direção do comunismo, né, do fantasma do comunismo. Então isso é uma coisa que a gente percebe na história do Brasil, na história da política externa brasileira, especificamente nesse momento emblemático que é o início da Guerra Fria, né, no período do governo Dutra. Outro episódio muito interessante, né? Muito interessante. É talvez o mais emblemático de todos, para exemplificar que a política externa brasileira pode ser uma política externa, seja próxima dos Estados Unidos, que se alinhe com os Estados Unidos em um determinado momento, mas sem produzir um alinhamento automático, sem um questionamento. Pode ser uma política externa que defenda os próprios interesses nacionais, mas ao mesmo tempo que se aproxime dos Estados Unidos em determinados momentos de maneira questionada, é o que convencionou chama na história da política externa brasileira, né, de período da equidistância pragmática, que foi o período que antecedeu a entrada brasileira, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Naquele período, nos anos 30, anos 40, no período do governo Vargas, né, o Brasil ficou, assim como vários países latino-americanos, né, entre a sedutora visão, né, de que o modelo de desenvolvimento alemão seria o mais adequado para o Brasil, e entre o tradicional americano, né, entre as pressões do seu grande primo rico do norte, que sempre exerceu muita força, muita pressão diplomática no Brasil naquele momento. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, essa pressão aumentou ainda mais, e há muita gente que acusava, né, o governo Vargas, de querer se alinhar com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E nesse período, antes do Brasil decidir se colocar ao lado, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial,
o governo americano iniciou uma campanha diplomática e midiática para tentar convencer o governo brasileiro e a audiência brasileira de que, um lado dos Estados Unidos, né, o Brasil deveria alinhar-se aos Estados Unidos e ao Ocidente na guerra contra a Alemanha, e para isso o governo brasileiro não, digamos assim, não vendeu barato, né, esse posicionamento. Todo mundo sabe que o Brasil lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, mas não sem cobrar o seu preço, né. Os Estados Unidos tiveram que investir bastante dinheiro no Brasil, né? Por exemplo, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, foi feita em grande parte com esse gordo investimento americano no Brasil. A própria criação da Força Aérea Brasileira se dá nesse contexto, porque os Estados Unidos estabelece bases, né, aéreas no Brasil, fornecem tanto expertise quanto equipamento e dinheiro para o estabelecimento da Força Aérea Brasileira, que viria a ser a Força Aérea Brasileira. Então, o governo Vargas vendeu caro esse alinhamento com os aliados e com os Estados Unidos na guerra. A própria participação brasileira na guerra foi conquistada porque os Estados Unidos defendeu os interesses brasileiros, né? O Brasil queria participar no final da guerra e as potências europeias eram contra, mas os Estados Unidos interveio e foi a favor da participação brasileira, e isso colocou o Brasil, né, numa posição diplomática muito favorável no pós-guerra. O Brasil tem uma posição privilegiada nas Nações Unidas em alguns aspectos, grande parte porque o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial e depois participou ativamente, né, teve uma cadeira muito relevante, né, nas negociações para a criação da Organização das Nações Unidas, né. Então, tudo isso o Brasil conquistou, digamos assim, ao não automaticamente alinhar-se com os Estados Unidos. Alguns autores ainda que vão defender que o Brasil nunca, inclusive, esteve perto de se alinhar com a Alemanha nazista, né? Que o Brasil utilizou dessa possibilidade apenas para conseguir uma barganha melhor com os Estados Unidos, né? Alguns autores, alguns historiadores vão defender que a posição que seria pró-Alemanha nazista, ou que o Brasil estaria flertando em se aliar com os alemães, era simplesmente uma ferramenta retórica para conseguir o máximo possível de coisas dos Estados Unidos, né? Você tinha alguns militares brasileiros que eram um pouco simpáticos, né, aos alemães, até porque vários deles haviam sido treinados por oficiais alemães num passado não tão distante, mas que essa é uma possibilidade que nunca aconteceu. O governo nunca quis se alinhar com a Alemanha nazista e nunca desejou isso, e nunca faria isso, mas sim utilizou essa possibilidade para conseguir o máximo possível de recursos e de apoio político eventual dos Estados Unidos. Outro episódio importante, né, muito relevante disso é a questão cubana, né? Depois da Revolução Cubana, os Estados Unidos iniciou uma campanha diplomática, militar até, muito agressiva em relação a Cuba, né? Uma das proposições é da expulsão sumária de Cuba da Organização dos Estados Americanos, né, OEA. E o posicionamento brasileiro foi muito claro na época, e um exemplo muito interessante de como a posição do Brasil, às vezes, nesse caso, pode questionar os Estados Unidos, mas sem necessariamente ser um país alinhado ao outro bloco, ou ser um país comunista, ou defender o comunismo, ou esse totem, esse fantasma que é criado em torno da ideia do comunismo e do globalismo internacional. O Brasil manteve uma posição de que, olha, nós somos contra, né? Ali ainda no período Jânio Quadros, e também se estendeu ao governo João Goulart, né? O governo Jânio Quadros, um governo de direita até, da UDN, que o Brasil defendia que, olha, nós temos que defender a democracia em Cuba, temos que promover a democracia em Cuba, temos que de fato, né, ser contra o autoritarismo ou qualquer coisa que caminhe nessa direção, mas a gente não pode fazer isso expulsando Cuba da Organização dos Estados Americanos. Isso seria empurrar ainda mais Cuba para os colos da União Soviética, que foi exatamente o que aconteceu, né? O Brasil sempre defendeu uma solução própria, uma solução que partisse do Brasil, né, uma solução que partisse da nossa dita política externa independente do período, né? O Brasil queria que Cuba permanecesse na OEA, e o Brasil defendia uma solução diplomática para a questão cubana e não, né, o isolamento total de Cuba, que foi de fato o que aconteceu e o que foi culminar ali no início dos anos 60, no que foi a crise dos mísseis de Cuba e nos problemas diplomáticos que isso acarreta até hoje nas relações entre os Estados Unidos e Cuba, né? Até mesmo no período da ditadura militar, né, que muitos desses defensores de um alinhamento automático nos Estados Unidos defendem que foi um momento importante para o bloqueio do avanço, né, comunista na América Latina, né? Até nesse momento da ditadura militar houve momentos em que o Brasil se posicionou contra os interesses americanos
pró-interesses brasileiros, interesses nacionais, sem que isso acarretasse no Brasil virar um inimigo dos Estados Unidos. Né? É claro que no início da ditadura militar, o Brasil teve um alinhamento automático aos Estados Unidos na questão cubana, um anticomunismo de maneira geral, mas em determinados momentos ali na ditadura militar, o Brasil vai ser contrário aos Estados Unidos. Na política nuclear, por exemplo, o Brasil não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear defendido pelos Estados Unidos. Né? O Brasil tinha uma visão de que abdicar do seu direito de ter energia, de desenvolver energia nuclear, seria algo contraproducente do ponto de vista estratégico e energético. Né? O Brasil estava certo em sua posição. O governo da ditadura militar na época foi contra os interesses dos Estados Unidos. O Brasil, vários momentos ali nos anos 70, sobretudo, apesar do Brasil não ser parte do movimento dos não alinhados, o Brasil acabava se posicionando ali no meio, né? Não adentrando tanto uma defesa global ali de um anticomunismo que, de certa forma, os interesses desenvolvimentistas, né, nacionalistas da ditadura militar acabavam assumindo um papel de protagonismo na política externa brasileira. Ou seja, a política externa brasileira era vista até mesmo pelos generais da ditadura como um instrumento do desenvolvimento nacional e que é um alinhamento completo e total, inquestionável aos Estados Unidos, não era uma coisa boa para o Brasil. Esses exemplos da história, né, contrastados, né, com a política externa mais recente aí que a gente teve do governo Bolsonaro, eles mostram o quão complicada e complexa é a relação do Brasil com os Estados Unidos. Parece que nós estamos sempre ou anti-estadunidenses ou super pró-Estados Unidos, não conseguimos achar um equilíbrio nessas relações com os Estados Unidos. A história da política externa brasileira mostra que em vários episódios nós conseguimos encontrar, seja em governos de esquerda, de direita, em democracias ou ditaduras, que nós conseguimos encontrar um equilíbrio na relação com os Estados Unidos, seja mais contestadora, seja um momento em que estivemos mais próximos dos Estados Unidos, mas uma relação mais equilibrada, onde que essa aproximação com os Estados Unidos, essa relação com os Estados Unidos, era sempre uma relação negociada. A política internacional, por muitos analistas, ela é vista em termos de interesse. E o Brasil, em vários episódios, manifestou sim o seu interesse. Fez prevalecer o interesse nacional sem necessariamente o Brasil se posicionar como um país anti-americanista. Que uma coisa não necessariamente significa outra. A gente pode observar também, né, nessa análise histórica, da onde vem, né, de certa forma, os lugares de onde nasceram essa retórica de que ser contra os Estados Unidos não ser contra, mas se posicionar contrário aos Estados Unidos em uma determinada pauta ou agenda em prol de um interesse nacional, do interesse brasileiro, é necessariamente alinhar-se a uma pauta anti-americana e especificamente numa pauta comunista e de maneira mais moderna hoje, né, uma pauta globalista. O maniqueísmo da Guerra Fria, né, a bipolaridade não existe mais. Mesmo nos períodos da Guerra Fria, você tinha canais para tomada de decisão muito mais restritos na política internacional. Havia maneiras de se posicionar de maneira independente sem alinhar-se com nenhum dos blocos. E hoje esses blocos nem sequer existem mais. Né? Você tem maneiras de construir uma política externa independente que defenda o interesse e o desenvolvimento nacional, se posicionando às vezes pró-Estados Unidos, às vezes contra os Estados Unidos, às vezes próximo à China. Se posicionando inclusive o Brasil como uma liderança regional relevante que merece ser ouvida e que merece ter seu espaço na política internacional. Então é isso, pessoal. Ativa o sininho, se inscreve no canal e deixe seus comentários. Valeu!